Olá, meus amigos! Muito bem, você que está aí com a sua mente expandindo, isso é fabuloso. Já dizia Albert Einstein, uma mente que se expande a uma nova ideia, jamais ele retorna ao seu tamanho original. Vamos expandir mais? Então vem com a gente agora, vamos falar de operações de multiplicação. Vamos falar umas técnicazinhas aqui de multiplicação e nós vamos lembrar, inclusive, a tabuada. Olha só, a tabuada muitas vezes foi decorada, mas eu quero que você entenda o que significa dizer 2 vezes 4. São 2 vezes o número 4. 4 mais 4, 8. Quando você fala 3 vezes 4, você está dizendo 4 mais 4 mais 4. São literalmente 3 vezes o número 4. Então, peraí. Se eu sei que 2 vezes 4 é 8, para eu chegar no próximo é só somar mais 4. Eu encaixo 2 dá 10 mais 2, 12. Então, se eu quero 4 vezes 4, 4 vezes 4 são 4 vezes o número 4, que é 16. Ou seja, é pegar o anterior e somar 4. Então, quando a gente começa a entender a tabuada, é muito mais fácil. E, obviamente, perceba que se você está multiplicando por 4, os múltiplos de 4, claro, eles vão saltar de 4 em 4. 5 vezes o número 4. Ora, eu já sei que 4 vezes 4 é 16. Se eu colocar mais 4, 16 mais 4 é um encaixe, ó. 16 mais 4, 20. Ele encaixa, lembra que o 6 encaixa com o 4? Bom, 6 vezes 4. Às vezes, rapidamente, a gente consegue lembrar os números que são múltiplos de 5. 5 vezes 4, às vezes, vem na mente da gente muito rapidamente, 20. Então, se eu quero 6 vezes 4, é muito fácil. É só eu adicionar 4 ao 20. Porque eu já sei que 5 vezes 4 dá 20. Então, 6 vezes 4, que é aquele número que às vezes gera uma duvidazinha, você provocando o teu cérebro a compreender que é só pegar o 5 vezes 4 que você sabe e somar 4, ao invés de decorar, entender, o teu cérebro faz o processo mais rápido e fica quase que instantâneo. 7 vezes 4 é só pegar o 24 mais 4, 28. 8 vezes 4 são 8 vezes o número 4, ou seja, 32. Olha só como está ficando fácil. E 9 vezes 4 é só você pegar o 32 mais 4, 36. Inclusive, o 9 tem uma característica muito interessante que eu vou já falar. Bom, então, se eu quero 6 vezes 8, o que são 6 vezes 8? São 6 vezes o número 8. De repente, você tem uma facilidade em saber a tabuada do 5. 5 vezes 8 vem logo na cabeça, 40. 5 vezes 8, 40, mais 8, 48. É um encaixe. 8 vezes 7. Às vezes você lembra 7 vezes 7, porque sempre esses quadrados perfeitos, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, os famosos quadrados perfeitos, eles são muito importantes. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, são números que eu preciso saber. Então, são números que a gente está muito habituado. 7 vezes 7, 49. Então, se eu quero 8 vezes 7, são 8 vezes 7, são 8 vezes o número 7. Então, peraí, 7 vezes 7, 49. Mais 7, 49 mais 7. Eu pego emprestado 1, jogo no 49, vira 50. Sobra 6, 56. Quando a gente começa a entender esse joguinho, quando a gente começa a entender que, na verdade, são técnicas de encaixe, a fluidez da tabela, da tabuada, que nós vamos construir a tabuada toda aqui para você, tá? 9 vezes 6 são 9 vezes, o nome já está dizendo, ó, 9 vezes 6 são 9 vezes o número 6. Ou seja, e o 9 vezes, pessoal, aqui eu queria uma atenção especial. Quando eu digo 9 vezes um número, o que é que são 9 vezes um número? São 10 vezes o número
Opa, não são 10 vezes, são só 9 vezes. Aí eu tiro uma vez esse número. Ah, então toda vez que eu quero fazer 9 vezes o número, você faz 10 vezes, porque é muito fácil. 10 vezes um número é só acrescentar o zero no fim. 10 vezes 6, 60. Tirando 6, 54. Porque eu não quero 10 vezes o número 6. Eu só quero 9 vezes. Então, ó, tiro 6. Aí sobra 54. Olha aí, gostou? Vem comigo, vamos treinar mais isso aí lá na frente, tá? Vamos falar um pouco da tabuada. A tabuada do 1 é muito fácil. 1 vezes um número, já está dizendo, uma vez apenas o número. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. Então, a tabuada do 1 é muito fácil. Só que eu posso construir uma tabuada que eu vá fazendo uma coluna, linha e coluna. Olha só, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. E se eu fizer nessa coluna, a mesma coisa. 2 vezes 1, 3 vezes 1, 4 vezes 1, certo? Então eu vou ter o próprio número. A tabuada do 10 também é muito fácil. 10 vezes um número é só acrescentar o zero. Sempre que eu faço 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 10 vezes 5, 10 vezes 6, 10 vezes 7, 10 vezes 8, 10 vezes 9, 10 vezes 10. A mesma coisa o contrário, né? Quando eu tenho 2 vezes 10, 3 vezes 10, 4 vezes 10, 5 vezes 10, então aqui é só acrescentar o zero. Outra tabuada muito fácil é a tabuada do 5, porque a tabuada do 5 ela vai pulando de 5 em 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Então é 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Observe outra coisa muito importante que algumas pessoas deixam passar. Lembra que eu falei para você? Sempre que eu multiplicar pá vezes pá, ele é pá. Sempre que eu multiplicar par vezes ímpar, olha lá, par vezes ímpar vai dar par. Ímpar vezes par vai dar par. A única maneira do produto ser ímpar é ímpar vezes ímpar. Então, quando você pegar uma tabuada, sempre que for um número par vezes alguma coisa, sempre vai ser par. Não interessa se é par vezes par ou par vezes ímpar ou ímpar vezes par. O produto é par. A única maneira do produto ser ímpar é ímpar vezes ímpar. Então, às vezes, a gente vê algumas pessoas cometendo erros, por exemplo, quando a pessoa diz, vamos supor, 5 vezes 7. Aí a pessoa diz 36. Peraí, 5 vezes 7, 5 é ímpar, 7 é ímpar. Ímpar vezes ímpar, o produto tem que ser obrigatoriamente ímpar. Jamais vai dar 36. Seria um absurdo. Então, tenha isso em mente, esses absurdos, para você não cometer, tá bom? Então, os produtos do 5, eles terminam sempre em 0 ou 5. Então, quando é 5 vezes um número ímpar, termina em 5. 5 vezes par termina em 0. Vezes ímpar dá, termina em 5. Vezes 4, que é par, termina em 0. Vezes 5, que é ímpar, termina em 5. Vezes 6, que é par, termina em 0. Sempre é um ímpar e um par, um ímpar e um par. Tá bom? A mesma coisa na coluna. Você vai ter 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Beleza, vamos agora para o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Ou seja, veja que eu fiz a linha dele toda, vai pulando de 2 em 2. A mesma coisa na coluna, 2, 4, aí 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o 20. Perfeito? Agora vamos para o 3. Veja que agora, como eu estou fazendo a coluna do 3, a linha do 3, eu vou pular de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Ele vai de 3 em 3. E a mesma coisa na coluna. E lembre-se, aquela história, eu sempre vou alternar um par e um ímpar, porque como eu estou fazendo 3, 3 vezes ímpar dá ímpar. 3 vezes 2, que é par, vai dar par. 3 vezes 3, ímpar vezes ímpar, ímpar. Então 3, 6, 9. Sempre ele vai pular um par e um ímpar. Um par e um ímpar. 9 mais 3 vai dar par. Mais 3 vai dar ímpar.
mais 3 vai dar par, 18. Mais 3 vai dar ímpar, mais 3 vai dar par, mais 3 vai dar ímpar. Você já tinha percebido isso? Agora, se eu fizer a linha do 4, veja que 4 é par, então não interessa se é par vezes par ou par vezes ímpar, vai dar sempre par. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 20, 32, 36 e 40. A mesma coisa na coluna 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. A dica, inclusive, é refaça essa tabela sozinha, depois pegue aqui e vá preenchendo essa tabela, pensando, estruturando do jeito que eu estou fazendo. Não é para você decorar, mas para você estimular o seu cérebro. Sempre a ideia é essa. O que faz a gente fixar informações? Repetição. Bote isso na sua cabeça. Repetição, repetição, repetição. Esse é o segredo da retenção de conteúdo. Não é decorar, mas é reter. É como você diz para o seu cérebro que isso é importante. Legal? Vamos lá. Agora para o 6. 6 vezes, olha, veja que eu já, sabendo a tabela do 1, 2, 3, 4, 5, eu já tenho praticamente todos. Só falta esse miolinho aqui, do 6 vezes 6 ao 9 vezes 9. Tudo bem? 6, 12, 18, 24, 30. E 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Olha só que é pegar o anterior mais 6, 54. Note também que a coluna do 9 que está se formando sempre é 1 a menos. Ó. 9 vezes 1, ó, 1 a menos. 9 vezes 2, ó, 2 a menos. 9 vezes 3, ó, 3 a menos. 9 vezes 4, 4 a menos. Então isso também facilita bastante. Então 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Agora para o 7. 7, 14, 21, sempre alternando. Ó, um ímpar, um par. Um ímpar e um par. Eu já estou lá no 42, 7 vezes 7, 42 mais 7, 49. Mais 7, soma 1, mais 6, 56. Mais 7, soma 4, 60, mais 3. Então vai dar 49, 56, 63, mais 7, 70. A do 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Veja que eu só precisava saber a tabela dos outros. Agora só falta 8 vezes 8, 8 vezes 9 e está tudo resolvido. 9 vezes 9, fechou. 8 vezes 8, 64. Se eu lembro que 8 vezes 7 é 56, mais 8, 64. Mais 8, 72. Mas eu prefiro pegar o 80 e tirar 8. Sempre a do 9, ó, 80 tira o 8, 72. 8 vezes 8, né? 8 vezes 9, ou 9 vezes 8, 72. E 9 vezes 9, 81, que é pegar 90 e tirar 9. Daí eu consigo construir a minha tabuada de maneira muito rápida e eficiente. Bom, lembra que eu falei que a história do 9 é muito legal. Se eu quero 9 vezes um número, gente, o que é que são 9 vezes um número? São 10 vezes o número e eu vou e tiro o número. Porque eu não quero 10 vezes o número, eu só quero 9 vezes. Então, se eu quero 9 vezes 15, muito fácil. O que é que são 9 vezes 15? São 10 vezes o 15, porque 10 vezes 15 é fácil demais, é só acrescentar o zero. Agora eu tiro 15, mas de cabeça a gente não tira 15 de uma vez. A gente tira 10, 140. Depois a gente tira 5, 135. O cérebro processa mais rápido assim. Vamos de novo. 9 vezes 42. 9 vezes 42 eu faço 10 vezes o 42, que é 420, e eu vou tirar 42. Mas não tira 42 de uma vez, tira 40, depois você tira 2. Ou você tira 40, vai dar 380, tira 2, 378, tá bom? Podia também tirar 20, depois tirava mais 20, ou seja, 380, tira 2, 378. Da mesma forma que eu faço 9 vezes um número, eu também posso fazer 11 vezes um número. Porque 11 vezes um número são 10 vezes o número, 10 vezes o número, mais o número. Ah, Pedro, faz sentido.
Se eu quero 11 vezes 15, ora, o que são 11 vezes 15? São 10 vezes o 15, 150, mais 15, ou seja, mais 10, depois mais 5. 11 vezes 42, são 10 vezes o 42, 420, mais 42, soma 40, depois você soma 2. É um jogo de encaixe. Legal? E aí você começa a desenvolver a sua técnica aprendendo que é tudo, na verdade, um joguinho de encaixe. Legal? Bem, tem outras técnicas também que você pode aplicar. Essa é a técnica do 9. Essa é uma técnica específica para o 9 e para o 11. Mas eu posso também aplicar uma técnica que é o processo distributivo. Quando eu tenho um número A vezes uma soma, eu posso fazer A vezes X e A vezes Y, separado. A vezes X mais Y é A vezes X mais A vezes Y. A mesma coisa, se for uma subtração, A vezes X menos Y é A vezes X menos A vezes Y. Aquele velho processo distributivo que você aprendeu no colégio, mas que talvez não aprendeu para que ele serve. Uma das técnicas, uma das coisas que ele serve é para fazer você fazer conta mais rápido. Por exemplo, veja bem também, se eu tenho A vezes X mais A vezes Y, se eu tenho o mesmo número A multiplicando por 2, existe a chamada evidência. Eu posso pegar o A e multiplicar pela soma X mais Y. Ora, porque eu estou desfazendo o processo distributivo. A vezes X mais A vezes Y pode ser A vezes X mais A vezes Y. Aí eu coloco o A em evidência e coloco entre parênteses a soma. A mesma coisa se for uma subtração. Coloco o A em evidência e coloco o X menos Y entre parênteses. Por quê? Porque A vezes X vai dar de volta o AX, menos o A vezes Y eu coloco separado porque A vezes Y daria de volta. Tudo bem? Isso vai nos permitir fazer essa conta de uma maneira muito bacana, de uma maneira muito fluida. 9 vezes 42. O que é que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer a conta 9 vezes 42 multiplicando, eu vou separar o 42 em duas partes. 40 mais 2 e depois eu encaixo. E depois eu somo os pedaços. Então, ao invés de eu fazer 9 vezes 42, por que não fazer 9 vezes 40? Porque nós já sabemos de cabeça que 9 vezes 4 dá 36. Então, 9 vezes 40, 360. E separadamente, 9 vezes 2, 18. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar 9 vezes 40 e 9 vezes 2, ou seja, 360 mais 18, que a soma é muito fácil, 378. É uma outra maneira de encaixar esses números. Só que o legal é que essa técnica ela serve para qualquer número. 7 vezes 35 não é mais restrita para o 9. 7 vezes 35. Eu posso separar o 35 em duas partes. 30 mais 5. 7 vezes 30, fácil. 3 vezes 7, 21. Então, 7 vezes 30, 210. 7 vezes 5, 35. Então, meu trabalho vai ser somar o 210 com o 35. 210 com 30, 240. Mais 5, 245. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Muito bacana. Ganha muito tempo na hora de uma prova. Bem, e lembra que eu falei, quando a gente está falando da tabuada, a paridade do produto. Sempre que eu pego par mais par, a soma é par. Par mais ímpar, a soma é par. Ímpar mais par, a soma é par. Opa, aqui no caso é produto, não era para ser soma. Aqui é a paridade do produto. Vamos botar um vezes aqui bem bonito aqui para poder realmente ficar do que a gente está falando. Então, quando eu falo de produto, a gente já tinha feito a paridade da soma. Agora é a vez da paridade do produto. Par vezes par, o produto é par. Lembra que a gente já tinha falado isso? Par vezes par, o produto é par. Par vezes ímpar, o produto é par. Ímpar vezes par, o produto é par.
A única maneira do produto ser ímpar é ímpar vezes ímpar. Isso aqui parece algo simples, mas é algo que faz você ganhar muito tempo. Gente, é um absurdo você multiplicar um número par vezes um ímpar e o resultado dá ímpar. É um absurdo você fazer o que? Par vezes par e o resultado dá ímpar. A única maneira do produto ser ímpar é se eu pegar ímpar vezes ímpar. E isso te faz ganhar um tempo precioso. Veja bem, se eu tenho aqui 314 que termina em 4 e vezes 143 que termina em 3, par vezes ímpar vai dar par. Eu já sei que é par, tudo bem? Só que tem outra coisa. 3 vezes 4 é 12. E quando eu multiplicar 314 vezes 143, como 3 vezes 4 termina em 2, 314 vezes 143, não tenha dúvida, também termina em 2. E se eu quisesse 731 vezes 982 vezes 44? Veja bem, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Então, como 1 vezes 2 vezes 4 termina em 8, esse produto 731 vezes 982 vezes 44, claro que vai ser um número bem grandão, mas que termina em 8. E às vezes isso cai muito em prova, ele pedir só assim, ele bota um número bem grande, já aconteceu várias vezes em prova, dele colocar dois números bem grandes e só dizer assim, qual é o último algarismo desse produto? Qual é o último algarismo dessa soma? Ou uma expressão, você tem uma expressão para fazer que é um produto e uma soma. Aí você diz, bom, se esse aqui eu tenho um produto, aqui eu tenho um produto, esse aqui termina em tal, esse aqui termina em tal. Claro que você sabe descobrir qual é o último algarismo. E ali já dá para você olhar para os itens e marcar o item correto sem perder tempo. Veja, 233 termina em 3. 18 termina em 8. 3 vezes 8 dá 24. Então já sei que esse produto termina em 4. Se eu multiplico por 3, 3 vezes 4 dá 12. Então termina em 2. 2 vezes 7 dá 14, que termina em 4. Então não há dúvida que esse produto aqui vai terminar em 4. Não há dúvida. Mas eu também podia ter feito devagar. Eu podia ter feito assim. Bom, de 2 em 2, não devagar. 3 vezes 4, 3 vezes 8, 24. Termina em 4. 3 vezes 7, 21. Termina em 1. 4 vezes 1, 4. Termina em 4. Eu podia ter feito assim, de 2 em 2. Ou ter feito 3 vezes 4, ver que termina em 4. 4 vezes 3 termina em 2. E 2 vezes 7, 14, termina em 4. Legal? Isso te dá uma vantagem competitiva muito grande quando a gente fala de operações. Legal? E agora vem outra coisa que é com relação à questão do sinal. Eu quero ganhar tempo nessa operação com sinal. Veja bem, eu tenho esse produto, menos 2 vezes 5 vezes menos 3 vezes 5 vezes 7 vezes menos 5. Primeira observação, toda vez que eu tenho um produto e um dos números é negativo, eu tenho que obrigatoriamente colocar esse número entre parênteses. Obrigatoriamente, veja bem, tem um número negativo, ele tem que ficar entre parênteses. Então, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa do sinal. Menos com menos, lembra que menos com menos dá mais. E mais com menos vai dar menos. Então, eu vou dizer assim, quando eu tenho um número par de menos, menos com menos dá sempre mais. Outro menos com menos vai dar sempre mais. Cada menos com menos anula e vira mais. Então, quando eu tenho um número par de menos, esse com esse dá mais. Esse com esse dá mais. Então, o produto vai dar mais. Se eu tenho 10 sinais negativos, cada dois menos, um anula o outro. Então, a questão é se sobra ou não sobra um menos. Por isso que eu tenho um número ímpar de menos, ele vai sobrar um menos nessa história. Então, nesse caso, esse menos com esse menos vai dar mais. E sobrou um menos na história, vai dar menos. Outra coisa interessante, cada vez que eu faço um produto, busque encontrar no produto um número par e um número 5.
Porque 2 vezes 5 dá 10. Isso já vai fazer o meu resultado terminar em 0. Veja que o 4 vezes 5 dá 20, termina em 0. Então agora eu só vou fazer o produto 3 vezes 7, 21, e agora eu posso ganhar tempo. 21 vezes 2 vai dar logo 42. Ó, eu peguei o 21 vezes o 2 aqui do 20. E agora acrescento o 20 tem um 0 e o 10 tem um 0. Acrescento 2 zeros, pronto. Está aí o meu resultado, menos 4.200. Ganhei bastante tempo. Menos 6 vezes 5, menos 4, vezes menos 4, vezes 7, vezes 25. Também vou fazer a mesma coisa, começar com o sinal. Tem um menos com menos que vai dar mais. Não precisa colocar esse sinal de mais, eu estou botando para enfatizar. 6 vezes 5, 30, guarda. 4 vezes 25, opa, aqui tem um negócio legal também. Quando o número é 25 e eu multiplico por um número par, também facilita. E 4 vezes 25 vai dar 100, que são 2 zeros no final. Então note que sobrou no final das contas esse 3 e esse 7. 3 vezes 7, 21. Como tem um zero do 30 e 2 zeros do 100, resposta 21 mil, e nós encerramos a nossa continha aqui. Legal, hein? Então a gente começa a ganhar um tempo incrível na resolução das questões fazendo dessa forma. E para a gente fechar essa brincadeira, vamos falar aqui das potências. Quando você tem um número a elevado a n, o que significa a elevado a n? É produto. A elevado a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes. Por exemplo, quando você tem 2 elevado a 6, 2 elevado a 6 é o produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Ou seja, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Massa? Então, isso é o produto. E tem algumas propriedades das potências. Por exemplo, todo número elevado a zero, ele dá 1. A gente já vai ver por quê que todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero, porque gera uma indeterminação, 0 elevado a zero. Bom, a elevado a 1 é igual a A. A elevado a m vezes A elevado a n, você repete a base e soma os expoentes. Quando você tem A elevado a m dividido por A elevado a n, você repete a base e subtrai os expoentes. Quando eu tenho A elevado a m, todo mundo elevado a n, você tem A elevado a m vezes n. Quando eu tenho um produto e ele eleva a um expoente, você tem A elevado a n e B elevado a n. Cada um fica elevado a n. Cuidado que se for uma soma, por exemplo, A mais B elevado a n, aí eu não posso fazer A elevado a n, B elevado a mais B elevado a n. Não, senhor. A mais B, quando eu boto ao quadrado, é como se fosse A mais B vezes A mais B. E aí eu teria que fazer o processo distributivo, tá bom? Cuidado. A dividido por B elevado a n, aí fica A elevado a n dividido por B elevado a n. E quando eu tenho A elevado a um expoente negativo, simplesmente você inverte a fração e põe o expoente positivo. A mesma coisa se eu tenho A dividido por B elevado a menos n. Observe bem, um expoente negativo, eu inverto a fração e coloco o expoente positivo. E quando eu tenho uma raiz enésima de A elevado a m, nós temos A elevado a m dividido por n. Tem até uma brincadeira que a gente diz, veja que esse m é como se ele estivesse aqui na sombra. Quem está na sombra vai para o sol, e quem está no sol vai para a sombra, tá certo? Então aqui é como se o A elevado a m, ele fica parado no lugar dele, e simplesmente esse n, que é o índice da raiz, vem aqui para baixo do denominador. Então, você tem a raiz enésima de A elevado a m. Bom, por que que quando eu tenho A elevado a 5 vezes A elevado a 3, por que que eu repito a base e somo os expoentes?
É porque o a elevado a 5 é como se fossem 5 vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a. Tudo bem? E o a elevado a 3? A vezes a vezes a 3 vezes. Então note que eu tenho 5 a's multiplicando por 3 a's. Ou seja, como se fosse 8 a's multiplicando. Por isso que é 5 mais 3, 8. Por isso que eu repito a base e somo os expoentes. Quando nós temos a elevado a 5, ou seja, são 5 a's multiplicando, dividido por a elevado a 3. É como se eu simplificasse esse a com esse a com esse a com esse. E sobram aqui na brincadeira 2 a's. Ah, por isso que ficou 5 menos 3, 2. Porque eu estou simplificando 3 a's de cima com 3 de baixo. Eu estou simplificando esses 3 a's com esses 3. Eu estou tirando. Por isso que fica 5 menos 3, 2. E quando eu tenho a elevado a 5 elevado a 3, é como se fosse a elevado a 5 vezes a elevado a 5 vezes a elevado a 5. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 5 mais 5 é a mesma coisa que 3 vezes 5, 15. Por isso que eu repito a base e multiplico esses expoentes. Porque na verdade eu estou somando 5, 5, 5 3 vezes. Agora chegamos na dúvida de muita gente. Por que que um número não nulo elevado a zero dá 1? Por que que a elevado a zero é 1? Porque a elevado a zero é como se fosse, por exemplo, a elevado a 3 dividido por a elevado a 3. Dois números iguais, de expoentes iguais. Eu repito a base, ó, a elevado a 3 dividido por a elevado a 3. São três números iguais. São três números aqui. A dividido por esse, ó, vai dar o quê? Vai dar a elevado a 3 menos 3. E 3 menos 3 é o quê? 0. Ou seja, quando eu tenho a elevado a 0, é como se eu tivesse uma simplificação, uma divisão de dois números iguais. A elevado a 3 dividido por a elevado a 3, nós sabemos que é 1. Né? Se você tem um número b dividido por b, ele vai dar 1. Então, a elevado a 3 dividido por a elevado a 3 dá 1. E note que esse a não pode ser zero, porque senão você vai ter um denominador igual a zero e gera uma indeterminação. Então lembre-se que na fração você nunca pode ter um denominador igual a zero. Então a elevado a 3 dividido por a elevado a 3 são dois números iguais que simplificando dá 1. Por isso que eu repito a base, subtraio os expoentes, como os expoentes são iguais, 3 menos 3, expoente 0, a elevado a 0 é igual a 1. Muito bem, agora um cuidado aqui especial. Se eu tenho um número, a gente deve ter, muitos de vocês devem ter aprendido o quê? Quando eu tenho um número negativo elevado a expoente par, ele vira positivo. Você lembra disso? Bom, número negativo elevado a expoente par dá positivo. Certo ou errado? Cuidado. Menos 2 elevado ao quadrado não vai ser 4, vai ser menos 4. Porque aqui o cuidado é que é menos 2 ao quadrado, é menos o 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Se eu tenho menos 2 ao cubo, é menos 2 vezes 2 vezes 2. Quem está ao cubo é só o 2, que vai dar menos 8. A mesma coisa se eu tenho menos 4 à quarta, é menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, menos 16. É diferente se eu tiver menos 2 ao quadrado. Ah, agora sim. Menos 2 ao quadrado, quem está ao quadrado é o menos 2, então é menos 2 vezes menos 2, 4. Se eu tenho menos 2 ao cubo, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Sobra um menos, menos 8. E se eu tenho menos 2 à quarta? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá 16. Daí a ideia de que número negativo elevado a expoente par dá positivo, mas quando o menos está elevado, eu tenho que ter um menos entre parênteses. Esse é o cuidado que muita gente às vezes não tem. Legal? Então, vem comigo. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes 3, menos 9. Mas e se eu tivesse menos 3 ao quadrado?
É menos 3 vezes menos 3, 9. Agora a última. E se eu tiver 3 elevado a menos 2? E se o menos estiver no 2? Cuidado, quando eu tenho um expoente negativo, não significa um número negativo. Expoente negativo significa inverta a fração. 3 elevado a menos 2 é uma forma de escrever 1 sobre 3 ao quadrado, ou seja, é um nono. Então, toda vez que eu tenho um número A elevado a um expoente negativo, você vai simplesmente inverter e colocar o expoente positivo. Legal, hein? Bacana? Muito bem. Então, aqui a gente encerra mais essa parte, mais essa etapa maravilhosa. Tá gostando? Estamos construindo essa base? Vem comigo que nós depois vamos aprimorar cada vez mais essas técnicas. Até o nosso próximo encontro. Estamos juntos, sempre na construção do seu conhecimento. Para o alto e avante.